Continuação, né, do terceiro vídeo refutando o pastor, essa mentira dele, uma resposta ao catolicismo romano, né? A idolatria católica, né? Continuando, né? Salve Maria, né? Diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Eles tentam colocar um junto com o outro para dizer que a imagem de adoração, não terás outros deuses diante de ti, diante de mim, é uma coisa. Ou seja, você não vai reconhecer nenhuma divindade como Deus. Você não vai prestar culto a nenhum Deus. Você não irá adorar a nenhum Deus. E segundo ponto, que é o outro mandamento: quem adora o outro Deus está em pecado, mas quem faz imagem também está em pecado. Aí eles vão dizer o seguinte. Aí ele não explica que tipo de imagem que é em Êxodo 20, versículo 3 e 4. Eles falam que a gente enrolamos dois versículos para tentar provar, para tentar refutar que nós não adoramos imagem. Mas o texto está dizendo o quê, pastor? Vamos na Bíblia, vamos na Escritura. Não é de acordo com o que você está falando, de acordo com a Escritura, está ensinando. Êxodo 20, versículo 3. Vocês catam o 4 para tentar refutar, para colocar a sua doutrina, para falar que essas imagens da Igreja Católica são imagem de deuses. O que Deus está proibindo é a imagem de deuses, de ídolo. E tanto se você for catar o versículo Êxodo 25, 18, Deus manda fazer duas imagens, duas figuras humanas, que é dois querubins. Oxe, Deus não está proibindo? O que Deus está proibindo? Imagem de deuses. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Que interessante. É isso que Deus está proibindo. Imagem via sacra, que é prefiguração da Arca da Aliança, Deus manda fazer, meu querido. Não queira misturar as coisas com um ídolo com a imagem de Nossa Senhora. Tem duas distinções, duas dimensões. O que é dimensão? Um tem o significado, que uma imagem é um Deus, um ídolo, e outra imagem é uma imagem via sacra que Deus mandou fazer. Que Deus não se prostrará dessa imagem diante de ídolo. Diante da imagem via sacra pode prostrar sim, porque Josué prostrou diante da Arca da Aliança, que é imagem, que tem dois querubins, que guarda o mandamento dentro. Interessante. Olha a diferença de um ídolo para a Arca da Aliança. Da Arca da Aliança para um ídolo. Da imagem, dois querubins da Arca da Aliança e da imagem, Êxodo 20, versículo 3. Ou Salmo 115, ou Salmo 135. A diferença. Imagem de ídolo, Deus está proibindo. Imagem via sacra, Ele mesmo manda fazer. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O querubim é a imagem de um homem. Imagem de servo. Semelhança de Deus. Que não tem adoração, mas de um que te leva a Deus. Essa imagem também está em pecado. Aí eles vão dizer o seguinte: mas por que então, se é proibido fazer imagem, porque Deus mandou Moisés falar com Bezaleel para confeccionar dois querubins e colocar um de frente para o outro em cima da Arca do Concerto? E por que Moisés foi ordenado por Deus para colocar uma serpente na haste e todos que olhassem para ela eram curados? Aí a gente fica quieto, né? Aparentemente, se nós formos levarmos para este campo, preste atenção. Deus deu uma ordem: não farás para ti imagem de escultura. A ordem vem de quem?
A ordem veio de quem? De Deus. Ordens são para ser. Manda quem pode. Olha a confusão que ele faz. Deus mandou Moisés fazer aquela serpente. Quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Mas aquela serpente tem um mistério. É um ídolo. É de um povo pagão. Dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus. Olha só que interessante. O que Deus está proibindo, meu querido, é imagem de ídolo. Se fosse um ídolo ali que Deus tivesse mandado Moisés fazer, o povo está em pecado. Porque é um ídolo. Um ídolo quer adoração para si. Uma imagem via saca, a arca da aliança ou a serpente não quer adoração para si. É um ídolo que te aponta a Deus. Olha a confusão que esse pastor faz. Por quê? Não tem como refutar esse versículo. Números. Que desse mesmo jeitinho que Moisés levantou a serpente, Cristo vai ser levantado. Essa serpente é uma serpente sem veneno que prefigura Cristo na cruz. Aqui, ó. Eles não têm como refutar isso aqui. Eles tentam refutar em 2 Reis. Ali, 18:4, que essa serpente, o povo começou a acostumar a prestar culto, porque virou um deus. Já vou lá no texto, eu esqueci o nome, mas começou a cultuar essa serpente que Moisés colocou naquele haste, naquele madeiro, o povo começou a cultuar e prestar culto de adoração. Neusatã, colocou no Neusatã. 18:4, 2 Reis 18:4. Aqui Deus manda fazer, porque eles não têm como refutar isso aqui. O que Deus está proibindo é ídolos. O que Deus está mandando fazer é imagem via sacra. Que aponta a algo, que te leva a algo, que te leva a lembrar dos mandamentos. E o Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente e meta sobre o poste. Todo que for mordido olhar para ela será salvo. Moisés fez por uma serpente de bronze. Ele fechou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente olhar para a serpente, não será a vida. Olha só que interessante. Se Deus tivesse proibindo imagem via sacra, que não é imagem de ídolo, que não é imagem de Deus, Êxodo 20, versículo 3, 4, Salmo 115, Deus mandou fazer um templo e colocar esse templo cheio de imagens e escultura. Tanto por dentro, tanto por fora. Ezequiel. Olha como essa pregação desse pastor não tem sentido. Para quem não conhece Bíblia, tem sentido, porque ele não mostrou um versículo bíblico. Só assinou. Porque se eles mostrar esse versículo bíblico aqui, está sendo refutado. Então não tem como a sua mentira prevalecer. Vai onde, nego? Ezequiel 17 até 26, ó. Tá chovendo, nego. Acima da porta do interior e no exterior do templo, e por fora, e por toda a parede, em redor, e por dentro e por fora, tudo estava coberto de figura, pastor. O que é figura? Querubins, antigamente bordada e desenhada dentro do templo. Que Deus mandou fazer, o rei Salomão. E querubins e palmas, palmas entre os dois querubins, os quais tinham as duas faces, uma figura humana de um lado, voltado para uma das palmeiras, e uma face de leões voltada para outra palmeira, do outro lado, esculpidas em relevo em volta do templo. Tinha até imagem de leão. 20. Desde o piso até acima da porta havia representações de querubins. Olha só, cara. Presta atenção. Desde o piso até acima da porta. Ó. Desde o piso, do chão, as paredes, até o teto, até a porta. Todo o templo. Havia representações de querubins e palmeiras, assim como nas paredes do templo. É imagem de ídolo. Êxodo 20, versículo 3? Não. É imagem semelhante, Êxodo 25, 18. Ou Números 21, 8 e 9.
1 Reis 6, 22, 35. 1 Reis 7, 25. 1 Reis 7, 29. Olha o 23, ó. O templo e o santo do santo tinha cada uma porta, e cada porta de 2 batentes, que tinha 2 bandeiras para cada batente, assim como nas paredes, querubins e palmeiras eram figurados nas portas do templo, e na fachada do vertículo no exterior havia um anteparo de madeira. O quê? Oxi! Deus não está proibindo, pastor? Se você for estudar o livro de Êxodo, que eu já estudei, Deus vai saber do que Deus está proibindo, de qual nação que tinha esses deuses e esses ídolos. Deuteronômio 7, 2, 5, você vai entender. Deuteronômio 4, do 15 ao 20, você vai entender o que Deus está proibindo. O que Deus não se agrada do que o povo quer fazer. Então, não mostrou nada na Bíblia, porque não tem como provar. Não está tudo na Bíblia, não é somente a Escritura, não é somente palavra, é fonte de vida, está na Bíblia. Quero que você me mostre. Estou mostrando, te refutando com a palavra. Não sou protestante, meu irmão. Eu amo a igreja católica. Eu defendo essa igreja. Contra esse tipo de pessoa, contra esse tipo de pregação. Cadê? Me mostra. Não tem. Você nunca viu um protestante, fundo de quintal protestante, de pregador de parça, esses protestantes famosos, pregar 1 Reis 6, do 22 ao 35. Esse aqui é o 41, do 17 até o 26. Ou Êxodo 25, do 10 até o 22, até o 26. Cristo passeava nesse templo do rei Salomão, tanto por o piso, a fachada, a porta e o teto tinha querubins artimantes. João 10, 23. Os atos dos apóstolos também estavam nesse templo. Os apóstolos. As apóstolos 3. Mateus 24, uns apóstolos se admiram da construção do templo. Interessante. É simples entender isso, cara. Simples. Olha essas pregações aí que esses pastores têm, Êxodo 20, versículo 3, Salmo 115. Meu, arrastou muito católico para a igreja protestante. Por quê? Porque não lê a Escritura. Não ama realmente a igreja. Em Mateus 28, 19, observai. Manda a gente observar. Mateus 24, 4, muito falso profeta aí para enganar, se for possível, até o escolhido. Tem escolhido que não tem estudo, escolhido que não estuda, mas tem escolhido que estuda e ama a igreja e defende a igreja. É só a diferença. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Glória a Deus, aleluia.